Ok, tá? Então, esse é o plano. Eu espero terminar a semana descrevendo em detalhe então, a teoria clássica do campo escalar. Semana que vem a gente, em 3 aulas, vê realmente a quantização. Então, eu terminei ontem falando sobre a simetria relativística, né? E falei que, em termos mais formais, a simetria relativística, o princípio fundamental da relatividade restrita, pode ser colocado como a invariância do intervalo entre dois eventos. Então, a forma de pensar que eu adoto quando eu uso relatividade restrita eu lido com eventos que são acontecimentos localizados no espaço e no tempo, coisas que acontecem num ponto do espaço, num certo instante do tempo, e eu vou dar coordenadas xmi para esses eventos, x0 e x vetor, onde x0 não é nada mais do que o tempo medido nas unidades naturais do tempo, que é metros, porque tempo é uma coordenada equivalente a espaço, assim, impede igualdade com o espaço, então deveria ser medido na mesma unidade que o espaço. E quando eu então considero os eventos localizados por vetores de 4 componentes descritos assim, o princípio fundamental da relatividade restrita é que, dados quaisquer dois eventos, o intervalo entre eles, que não é nada mais que x², que não é nada mais que xmi, que não é nada mais que eta mini xmi, xni, que não é nada mais do que x0 ao quadrado menos x vetor ao quadrado. Esse intervalo ele é o invariante. Eu estou sentado num referencial, eu observo dois eventos, eu calculo aquele intervalo entre eles. Aí eu vou para outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao primeiro. Então, supondo que o primeiro é um referencial inercial, o segundo também é um referencial inercial. Nesse segundo referencial, as variáveis mudam, as coordenadas, todas as coordenadas mudam, mas o intervalo permanece o mesmo. Então, o intervalo ele é um invariante. Esse aqui é o princípio fundamental da relatividade restrita. Ontem, alguém me perguntou depois da aula, porque eu revisei ontem toda essa tecnologia de subir e descer índice usando o eta. Alguém me perguntou para que serve isso? É só uma notação? Não eu não vou falar, não vou entrar nesse tipo de detalhamento, né? Mas quando você vai realmente estudar tetravetores que nem esse, ou tetravetores que são objetos mais gerais, com mais índices, tensores, quando você vai estudar a teoria de tensores, o que realmente caracteriza os tensores é como eles se transformam quando mudam de coordenadas. E efetivamente, um objeto com índice em cima se transforma de forma diferente que um objeto com índice embaixo. Então, realmente são objetos diferentes, que têm transformações diferentes. Da forma como eu estou trabalhando aqui, muito simples, parece que eu estou só fazendo um joguinho de subir e descer, mas acreditem, tem mais coisas por trás disso, eu apenas não estou tocando nesse detalhe. Tá? O que eu vou fazer hoje agora é o seguinte: eu tenho então, eu só estou num referencial, então meus eventos têm coordenadas. Quando eu mudo de referencial, eu encontro novas coordenadas para esses eventos. Então, as coordenadas novas são funções das coordenadas antigas, de algum jeito. E eu tenho requerimento que eu deixo isso aqui invariante. Então, o que eu vou pensar é estudar o conjunto de transformações que deixa esse invariante, essa grandeza aí, o intervalo invariante. Esse conjunto vai formar um grupo. E esse grupo é o grupo fundamental de simetria da relatividade restrita. Ele vai ser o meu mestre. Se a teoria ela é relativisticamente invariante, ela tem que ter, esse grupo tem que ser uma simetria
dessa teoria. E quando eu for fazer a teoria quântica, então, esse grupo vai ser, continuar sendo meu mestre. Né? Ou seja, eu vou dizer que eu tenho uma teoria quântica relativisticamente invariante quando eu consigo mostrar que esse grupo é uma simetria dessa teoria quântica. Ou seja, existe uma representação por operadores unitários desse grupo de simetria operando na teoria quântica. Quando eu mostrar isso, né, eu posso abrir minha cerveja e comemorar porque eu consegui o meu objetivo, que era construir a teoria quântica e relativística. Esse grupo de simetria tem um nome, é chamado grupo de Lorentz. Antes disso, só para uma revisão em alguns minutos do que é um grupo, o professor Rodão está falando de álgebras de Lie. Talvez ele tenha, em algum momento no começo do seu curso, lembrado o que é grupo. Ele chegou a lembrar vocês o que é um grupo? Sim? Ele falou? Os axiomas de grupo, tem inversa, tudo. Bom, eu vou só falar então, né? não vou nem escrever. O grupo era um objeto matemático que descreve com perfeição a nossa ideia do que é uma transformação no sistema físico. Em formas palavras pouco precisas, mas para entender praticamente por que nós físicos somos interessados em grupo. Certo? O grupo é um conjunto. Então, um conjunto é a coisa mais simples que tem em matemática. Tá vendo? Um conjunto, o máximo que você pode dizer de elementos em um conjunto é se eles pertencem ou não a esse conjunto. Quer dizer, é o máximo que você consegue dizer. Você identifica os elementos que pertencem ao conjunto. Um grupo é um conjunto, que tem que ser um conjunto de elementos, só que você sabe trabalhar um pouquinho mais com esses elementos. Ou seja, você tem uma operação a mais que envolvendo esses elementos, que é a operação de produto. Então, um grupo é um conjunto G, tais que eu sei multiplicar. Eu tenho uma operação de multiplicação. Ou seja, se eu tenho G1 e G2 são dois elementos do grupo, então eu sei fazer uma operação que é G1 vezes G2, e isso aqui dá um G3, que também é elemento do grupo. Aí tem outras propriedades que existe uma unidade, posso chamar de G1, que é um elemento do grupo tal que se multiplico ele por qualquer outro, dá o outro. Ele não muda. A identidade. E também, para qualquer G, então para qualquer elemento do grupo também tem que existir um G', vamos dizer assim, que pertence ao grupo, tal que G' vezes G é igual a G vezes G' é igual ao G identidade. Então, enfim, isso aqui é chamado de inverso do G, e muitas vezes a gente representa como G menos 1. A notação mais usual, mais intuitiva. Além disso, tem esse produto aqui, ele é associativo. Então, o produto, ele é associativo. Então, o grupo é isso, é um conjunto de elementos, e eu tenho uma operação que eu conheço sobre esses elementos. Eu sei fazer uma operação sobre esses elementos, que é multiplicar. Essa multiplicação tem essas propriedades que estão aqui. Isso forma um grupo. Agora, eu disse que grupos representam muito bem transformações sobre o sistema. Transformações quer dizer, pega um sistema e gira esse sistema. Ou pega ele de um lugar e leva para outro. Ou pega um sistema e estica ele de algum jeito, ou encolhe, deforma de algum jeito. Quer dizer, transformações feitas sobre um certo sistema, de uma forma bastante geral. Se eu pensar, por exemplo, em rotações, se eu entendo o produto da transformação como aplicação sucessiva, então eu faço uma rotação, depois faço outra rotação, o produto final disso é equivalente a uma rotação. Isso é bastante intuitivo e é o que está representado aqui. Se eu digo que cada elemento do grupo representa uma transformação, o produto de transformações seria a aplicação sucessiva. Isso é uma transformação também, então tem que ter um representante disso no grupo, que é essa propriedade. A unidade é a transformação em que você não faz nada.
você deixa o sistema quieto. Então é natural que exista essa transformação. A inversa também é intuitivo. Se você faz uma operação com o sistema, você sempre pode desfazer, levar o sistema de volta à posição inicial. Então é natural também que exista a cada transformação, a transformação inversa. Isso aqui já não é tão intuitivo, que tem que satisfazer, mas, enfim, é uma propriedade a mais. Então tudo isso aqui indica que transformações, em geral, são representadas por grupo. Um exemplo é o seguinte: eu tenho o plano x, y, eu tenho vetores nesse plano, e eu posso fazer considerar o seguinte conjunto de transformações. Pega esse vetor e gira ele por um ângulo θ. Então eu tenho as coordenadas do vetor antigas, eu faço essa operação, essa transformação, e obtenho as coordenadas do novo vetor. As coordenadas do vetor após a transformação. E o que tem aqui no meio é uma matriz. Isso é uma operação que você pode ver que ela é linear. Então aqui aparece uma matriz cuja forma você deve conhecer. Cosseno θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Então, isso aqui é uma matriz que eu posso chamar de matriz R de θ. Chamada matriz de cotação. Agora pensa o conjunto de todas as matrizes com essa cara, com θ variando entre 0 e 2π. Então, vamos dizer, o conjunto, então, vamos escrever aqui. Não, vamos escrever aqui. O conjunto R de θ com θ variando entre 0 e 2π, isso aqui vai ser um grupo, pode ser o meu G. É um conjunto de elementos, um conjunto de matrizes. E cada matriz representa essa transformação. Aí não é difícil ver, isso até pode ser um exercício, que eu acho que vou colocar na lista, que se eu faço a matriz R de θ, produto matricial com matriz R de φ, eu vou encontrar, eu vou ter que usar aqui as propriedades aqui de soma de funções trigonométricas, né? E vou encontrar que a matriz resultante é exatamente a matriz R θ mais φ. Então o produto dessa matriz é uma matriz de cotação, então também está no conjunto. Então o produto ele é fechado. Além disso também não é difícil ver que R de menos θ é justamente a inversa do R de θ. Então tem inverso. E o R de 0, se o θ igual a 0, que dá 0, que dá 1, é justamente a matriz identidade 2×2, que é o elemento neutro, que é a identidade. Ok? Então esse aqui é um grupo, e é um grupo que representa uma transformação física. Talvez é o caso mais simples que eu posso pensar. Agora suponha que... Será o seguinte, esse grupo, quantos elementos eu tenho aqui? São matrizes 2×2, mas elas dependem de um parâmetro contínuo. Então eu tenho um número infinito, não enumerável, de matrizes. Uma para cada valor de θ. Como θ contínuo, eu tenho um infinito não enumerável de matrizes. Por isso que isso se chama um grupo contínuo. Eu não posso contar o número de elementos do grupo. Basicamente porque nesse caso depende de parâmetro contínuo. Eu posso considerar agora o seguinte, né? Você vê, θ igual a 0 corresponde à identidade. Eu posso fixar minha atenção a matriz de cotação onde o valor do ângulo não é 0, mas é um epsilon muito pequeno. Ou seja, um elemento grupo que está perto, em algum sentido, da identidade. E eu falo isso porque eu sou físico. Se eu fosse matemático, eu diria explicitamente que quer dizer perto. Tem um sentido matemático preciso porque significa esse perto. Tá? Nós vamos manter intuitivamente, se 0 é a identidade, se eu estou com epsilon pequeno, eu estou próximo da identidade. Então, elementos do conjunto do grupo que são próximos do elemento de identidade. Isso aqui, olhando para aquela expressão lá da matriz, é igual a expansão do cosseno, é 1 mais epsilon 2
sobre 2, ou aqui é menos, eu sempre me esqueço, é menos, né, que vai alternando. Aqui é menos. Menos mais pontinhos. Tá? O seno é epsilon mais pontinhos. Perdão, aqui é menos epsilon. E aqui é epsilon mais pontinhos. E aqui de novo é 1 menos epsilon 2 sobre 2 mais pontinhos. Aqui eu escrevi a primeira parte não trivial, né? Só que eu tenho que manter numa ordem fixa de epsilon. Então eu vou olhar só a primeira ordem em epsilon. Então, na verdade, em primeira ordem em epsilon, esse termo aqui nem posso levar em conta. Então eu escrevi ele aqui, mas na verdade, se eu quero manter primeira ordem em epsilon, isso aqui não interessa. Isso aqui dá 1 realmente, e aqui dá menos epsilon e epsilon. Então isso daqui é aproximadamente a identidade que está aqui, mais o seguinte, o parâmetro, epsilon pequeno, vezes uma matriz 0, menos 1, 0, 1, 0. Que eu posso chamar de sigma. Mais os pontinhos. Bom, aqui está o parâmetro, né, que é o número. E essa matriz aqui é basicamente quem controla o que é a transformação infinitesimal. A transformação muito próxima da identidade. Eu peguei e girei muito pouquinho. Isso aqui é o chamado gerador da transformação. Eu, de novo, sem me preocupar muito com formalismo, digamos, intuitivamente olhando aqui, eu posso dar a seguinte forma de calcular o que seria esse gerador na prática. Né? Você vê, eu tenho que pegar o quê? Pegar o 1 que está aqui, jogar para cá, escrever R epsilon pode ser θ mesmo. Vamos deixar epsilon. Epsilon menos a identidade sobre epsilon e tomando o limite em que epsilon tende a 0. Então, desse jeito aqui, eu conseguiria calcular, então, exatamente isolar o que é essa matriz sigma, que é o gerador. É ela que comanda o que é a transformação infinitesimal. Certo? O interessante é o seguinte, eu não escrevi aqui os pontinhos, né, mas se você for escrever, você vai ver que o próximo termo vai ser basicamente um epsilon quadrado sobre 2, essa matriz ao quadrado. E, continuando, você vai encontrar aí a expansão de uma exponencial. Certo? Então, aquilo que o Rodão faz só em conversa de botequim, para quem estava na aula ontem, eu, como sou um físico, eu faço descaradamente. Né? Eu vou dizer que, para um θ finito, né, essa matriz não é nada mais do que a exponencial de θ vezes sigma. Então, para uma transformação infinitesimal, eu encontro o gerador. É ele quem me dá a transformação próxima da identidade, uma transformação infinitesimal. E exponenciando, eu chego assim, na transformação finita, ou seja, para θ qualquer. Nesse meu caso aqui é muito simples. Tá? Efetivamente, essa exponencial que está aqui, ela pode ser calculada explicitamente. É outro exercício interessante que pode ser feito, eu posso colocar de repente na lista. Mas dá para calcular essa matriz exponencial explicitamente e ver que cai exatamente no que está aqui. Certo? Então esse aqui é um caso muito simples, que tudo funciona ipsis literis, como eu estou falando. No caso mais gerais, de grupos contínuos, obviamente tem que introduzir muito palavreado aqui, muitas definições, a coisa tem que tomar mais cuidado, mas essencialmente a ideia é parecida com essa. Então, essencialmente, se eu tenho qualquer grupo que é dito de Lie, grupo de Lie é um grupo contínuo que satisfaz uma série de propriedades matemáticas. É uma teoria muito bonita, muito complexa, mas a essência dela é a seguinte. Se eu tenho um grupo contínuo, então eu tenho um conjunto de elementos G que pertence a esse grupo. Esses elementos G, eles dependem de certos parâmetros.
por exemplo, lambda 1, lambda 2, assim por diante, até um lambda n. Parâmetros contínuos. Certo? Então, eu posso considerar o seguinte, né? Esses lambdas que estão aqui vão formar um espaço de parâmetros, eu vou dizer assim. O espaço de todos os valores de lambda 1 até lambda n. Aqui vai ter algum ponto que representa o G1, a identidade. Ou seja, esse ponto aqui tem coordenadas, certas coordenadas lambda, que quando eu coloco aqui dá a identidade. Certo? Sem perda de generalidade, eu posso dizer que as coordenadas aqui são zero. Então esse ponto aqui seria lambda 1 igual a zero, lambda 2 igual a zero, lambda n igual a zero. Tá? Por exemplo. Se eu olho esse grupo aqui próximo da identidade, certo? Eu vou poder conseguir encontrar os geradores. E os geradores vão ser sigma i. Eu vou ter um gerador para cada parâmetro que está aqui. É óbvio porque se eu olho o gerador dessa forma aqui, aqui eu tenho só um parâmetro, né? Mas se eu tenho vários parâmetros, eu posso fazer epsilon,000 ou 0,epsilon,000 e assim por diante. Posso fazer transformações por cada uma dos lambdas que eu tenho disponíveis. Então eu tenho sigma i, n geradores. E o interessante é que esse grupo de Lie, esses geradores formam uma álgebra de Lie. Ou seja, existe um colchetes aqui, tal que esse computador aqui vai dar uma coisa, vai recair sobre o sigma, vai dar uma combinação linear de geradores. E aqui tem os coeficientes, que geralmente são chamados de F e J, K. Tá? Aqui o índice em cima e embaixo não quer dizer muito, é mais para ficar bonito, para manter a mesma convenção que eu uso lá, certo? E essas aqui são chamadas constantes de estrutura. Essencialmente, se você conhece elas, você conhece a álgebra de Lie. Se você conhece a álgebra de Lie, você conhece o grupo aqui na proximidade da identidade, porque justamente esses brackets aí obedecem a certas propriedades que garantem que existe esse mapa exponencial que está aqui. Certo? Então, você basicamente, em vez de estudar o grupo, que é uma coisa... mesmo nessa proximidade aqui, você tem infinitos elementos do grupo. E um infinito não enumerável, porque você tem vários parâmetros contínuos. Você troca isso aqui, simplifica por um conjunto finito de geradores. Então você olha, a álgebra é muito mais simples. Então você olha a álgebra e da álgebra prova-se, com rigor, que é possível você reconstruir o grupo. Pelo menos uma certa propriedade, uma certa região aqui próxima da origem. Se você pode estender essa região até o grupo inteiro, é outro esquema, é outra questão. Essa aqui, então, é a conexão entre álgebra de Lie e grupo de Lie. O grupo de Lorentz, que é o grupo de transformações que deixa aquela quantidade invariante, é um grupo de Lie, tem uma álgebra de Lie associada. Então, a gente estuda a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, e aí a gente aprende sobre o grupo. Tá claro? Então o que eu vou tentar fazer agora vai ser estudar o grupo de transformações que deixa isso aqui invariante. Aqui vai ter vários resultadozinhos interessantes que vão ficar na lista, certo? Então a lista 2 promete ser bem mais interessante que a primeira lista. Principalmente para quem já fez um curso de mecânica quântica. Essa aqui eu vou deixar, por enquanto. Ok, então o que eu quero? Quero considerar o seguinte. Eu quero meu x quadrado, meu invariante. Xmi, xni, contraído aqui com eta mi ni.
quando eu faço uma transformação de Lorentz, ou seja, quando eu saio do meu referencial e monto num outro referencial, que se move com velocidade constante em relação ao primeiro, o xmi e xni mudam. Certo? Então, o xmi, essas coordenadas aqui vão virar x barra mi. E o xni vai virar x barra ni. Só que eu quero que, quando eu pegar essas coordenadas aqui, contrair com o mesmo eta, né, o eta não muda de forma, porque o invariante é x0² menos x vetor quadrado sempre, né? Eu quero que isso aqui seja igual a isso. Tá? Esse x barra mi vão ser alguma função do xmi, obviamente. Eu vou me restringir ao caso simples em que o x Então eu vou partir dessa suposição aqui. Linearidade e homogêneo, né? Porque eu poderia colocar aqui uma coisa constante e continuar sendo linear. E eu vou dizer o que eu estou deixando de fora, certo? Ao não escrever aqui uma coisa constante, eu estou deixando de fora translações. Ou seja, pega meu referencial que está aqui e dou um passo para o lado. Tá? Pega um outro referencial que está parado, apenas está com a origem transladada. Isso estou deixando de fora por enquanto. Depois isso vai voltar. Mas por enquanto estou deixando isso aí de fora. E quando eu digo isso aqui é linear, ou seja, eu estou impedindo que aqui tenha uma função não linear, aí eu deixo de fora uma coisa chamada relatividade restrita. Desculpa, relatividade geral. Certo? Na relatividade restrita, quando eu me restringo a referenciais inerciais, então isso aqui é linear. Em relatividade geral, você levanta essa restrição quanto aos referenciais. Qualquer referencial, mesmo referencial acelerado, serve para você descrever a física. A teoria é invariante por qualquer referencial. Né? Aí essa relação aqui vai ser uma função qualquer. Vai ser uma função não linear em geral. Tudo bem? Mas eu vou meter a isso por enquanto. Tá? Aqui veja que se eu digo que esse índice aqui é índice de linha e esse aqui é índice de coluna, então isso aqui eu posso escrever de forma matricial da seguinte maneira. Eu tenho o vetor coluna x barra mi, ele é igual a uma matriz quadrada lambda atuando no vetor coluna xmi. Xmi. Aqui não precisa do índice, né? Porque eu estou dizendo que é uma matriz coluna. Então, o x antigo, uma matriz dá o x novo. Tá claro? Então eu vou substituir isso aqui. Tá? Ou seja, eu vou querer que isso daqui vai ser eta mi ni. O x barra mi, né, ele vai ser substituído por isso. Eu só tenho que tomar cuidado que eu não posso usar aqui o índice ni, porque o ni aparece aqui em outro lugar. Certo? Esse foi um detalhezinho que eu esqueci de falar ontem, né? Mas esses aqui são índices mudos. Índices que são somados são índices mudos. Eles não existem, né? Porque eles estão somados, na verdade. Então, ele está aqui porque eu representei dessa forma, sintaticamente. Mas é um índice mudo, eu posso trocar de nome, né? Como eles são mudos, eles não reclamam. Tá? Então, aqui no caso, eu vou ter que trocar esse índice mudo que está aqui. Então, eu vou escrever
x barra mi como sendo lambda mi alfa x alfa. E o x barra ni eu vou escrever como lambda ni beta x beta. E agora eu vou fazer aqui algumas operações. Eu vou, na verdade, agora trocar alfa beta por mi e ni. De novo, são índices mudos, eu posso fazer isso. Então eu escrevi, na verdade, isso aqui como eta alfa beta. Aqui lambda, estou trocando aqui, é alfa mi, lambda beta ni. E ficou então x mi, x ni. Tá? Só troquei o nome dos índices. Eu fiz isso por quê? Porque agora você veja que isso daqui está exatamente igual a isso daqui. Então eu posso levar para o mesmo lado, colocar em evidência o x mi, x ni e fazer aquela observação mágica. Eu quero que essa identidade se mantenha para quaisquer x mi e x ni. Então a única forma disso acontecer é se o coeficiente na frente for zero. É zero porque eu peguei isso aqui e levei para o outro lado. Então a única forma de se manter isso. Então daqui eu tiro então o requerimento para que essa matriz aqui, que é a matriz de transformação, deixe invariante o x². É que eta mini seja igual a eta alfa beta lambda alfa mi lambda beta ni. Esse aqui é o requerimento sobre lambda. Escrevendo de forma matricial, isso aqui vai dar o que? Que é a matriz lambda transposta vezes a matriz eta vezes a matriz lambda, tem que dar de volta a matriz eta. Porque você vê que aqui a cotação de beta, você vê que é um índice de coluna multiplicado por um índice de linha. E é isso que é a produto de matriz realmente. Só que aqui, essa primeira aqui, o alfa, é o índice de linha contraído com um de... que é coluna com coluna. Coluna com linha, exatamente. E esse daqui, para conseguir fazer o produto de linha por coluna como tem que ser, eu tenho que transpor essa matriz. Tá? Então, só com um pouquinho de cuidado você vê que tem que ter esse transposto que está aqui. É um exercício que vai estar na lista, que não é difícil também, provar que isso aqui é equivalente a escrever que lambda eta, lambda transposto é igual a eta. Tá? Então, tem as duas formas de fazer. Então, o conjunto de matrizes lambda que satisfazem essa relação é definido como grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz definido dessa forma, porque é o conjunto de matrizes que deixa aquela grandeza invariante. Ele é chamado, se não estou me atrapalhando a notação aqui, de O31. Porque ele é ortogonal, ele deixa essa métrica aqui invariante. Essa métrica tem 3 componentes com um sinal e um componente com outro sinal. Por isso que é 3,1. Tá? Claro? Muito bom. Então eu quero identificar, quero aprender sobre esse conjunto de matrizes. Bom, uma coisa elementar que eu posso tirar daqui é a seguinte: calculo o determinante dos dois lados. Certo? Aí, determinante do produto é o produto dos determinantes. Propriedade fundamental do determinante. Então vai ter determinante de eta de um lado, determinante de eta do outro lado. Como esse determinante é diferente de zero, cancelo dos dois lados. Então vai sobrar o quê? Determinante de lambda transposto vezes determinante de lambda é igual a 1. Só que determinante da transposta também é igual ao determinante da matriz original. Então, na verdade, daqui eu vou tirar que o determinante ao quadrado de lambda vale 1, que significa que o determinante de lambda pode ser igual a mais ou menos 1. Tem as duas possibilidades.
Vai ser um exercício da lista mostrar que esse conjunto de lambdas, ou seja, o conjunto de matrizes que obedece essa equação, efetivamente é grupo. Ou seja, você pega duas matrizes que satisfazem isso, multiplica, o produto dessa matriz tem que satisfazer essa mesma relação. E satisfaz. Certo? Ela tem que ter inversa. E isso, já resolvo para vocês, sai daqui. Toda matriz que tem determinante não nulo tem inversa. E tem o elemento neutro, que é a identidade. Obviamente, a identidade satisfaz isso. Então, e a associatividade, o produto de matriz é associativo. Então, isso é um grupo. Tá ok? Isso é uma continha fácil que vocês vão mostrar. Agora, o que farei eu? Farei o seguinte. Pega essa equação que está aqui. Vocês vejam, alfa e beta são índices mudos, estão somados. Então, eu tenho aqui dois índices livres, mi, ni. São índices livres. Eu vou olhar para o índice mi igual a 0 e ni igual a 0. Certo? Então, quando eu pego o índice 0, 0 daqui, o eta 0, 0 dá 1. Então, esse aqui vai ser exercício que vai estar na lista. Não vai aparecer aqui. Então, será essa equação aqui, estrela. Vamos pegar estrela 0, 0. O que eu vou tirar? De lá, o lado esquerdo é 1. Do lado direito, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter 0 e 0. E aqui eu vou ter soma em alfa e beta. Lembre-se que a eta ela é diagonal. Então, aqui vai ter eta 0, 0. Eta 1, 1, eta 2, 2, eta 3, 3. Ou seja, vai ter o eta 0, 0, que é 1 vezes lambda 0, 0. Esse 0 é o 0 daqui. E o mi também é 0. Então, lambda 0, 0. E ao quadrado. Porque aqui também eu peguei o 0 daqui e o 0 daqui que eu fixei. Tá? Então, que é o primeiro termo. Aí o eta 1, 1, 2, 2 e 3, 3 é menos 1. Então vai ser menos, e aqui vai dar lambda, e aqui em cima vai ter o índice que está somado, 1, 2, 3, então vamos dizer i, e aqui 0, e aqui como não está repetido, eu vou escrever explicitamente que tem a soma ao quadrado. Tá bom? Tá claro? Peguei uma componente desse cara que está aqui. O que eu aprendo aqui é interessante é o seguinte. Isso aqui é uma soma de quadrados e está com sinal menos. Então o segundo termo sempre é negativo. Certo? Mas essa soma aqui tem que dar 1. Positiva. Isso quer dizer que esse termo aqui que é um quadrado, então é positivo, ele tem que ser maior que 1. Necessariamente. Ou seja, lambda 0, 0 ao quadrado é sempre maior que 1. O que significa que lambda 0, 0 ou é maior que 1, ou lambda 0, 0 é menor que menos 1. Em modo, ele tem que ser maior que 1. Para que seu quadrado seja positivo maior que 1, então isso aqui para que isso aí possa ser verdade. Tá? E veja que são duas possibilidades juntas. Não é uma coisa contínua. Isso quer dizer que esse meu conjunto de matrizes, meu grupo de Lorentz, certo? Ele tem vários pedaços. Vários pedaços que não são contínuos um com o outro. Estamos fazendo aqui a anatomia do grupo de Lorentz. Esse grupo de Lorentz tem vários pedaços. Os pedaços são os seguintes. Eu tenho um pedaço dele que eu vou chamar... como é que eu vou representar isso aqui? Vamos fazer... Eu vou ter sempre aqui determinante. Quero escrever de um jeito... Tem que fazer uma tabela... Vamos fazer essa tabela mesmo. Vamos fazer uma forma mais apresentável isso aqui. Vamos fazer uma tabela.
Então, seja assim, determinante da matriz, ela pode ser mais ou menos 1. E, por outro lado, né, o sinal de lambda 00 pode ser maior que 1 ou menor que menos 1. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, duas aqui, eu tenho 4 possibilidades no total. Ou seja, aqui eu posso ter mais 1, posso ter menos 1, posso ter mais 1, menos 1. Aqui eu posso ter mais 1, menos 1, menos 1. São 4 possibilidades e elas são disjuntas entre si. Tá? Porque não tem como variar continuamente o sinal lambda 00. Porque lambda 00 ou é maior que 1 ou é menor que menos 1. Então não tem como passar continuamente de um para outro. São dois pedaços do grupo mesmo que estão separados. Tá? E isso aqui também não. Né? Determinante é mais ou menos 1. Também não pode passar continuamente de um para outro. Então são pedaços disjuntos realmente do grupo. Ou seja, eu tenho um conjunto de matrizes que satisfaz isso daqui, que tem aqui mais e aqui mais. É um conjunto. Tem outro conjunto que é menos e mais, e assim por diante. E os parâmetros não podem variar continuamente de um para outro. Esse aqui eu vou chamar de esse L bonitinho, para Lorentz. Para cima, essa setinha para cima, indica esse sinal aqui, e o mais aqui embaixo indica esse sinal que está aqui. Eu não vou escrever o nome, mas isso aqui é chamado de próprio por causa disso e ortócrono por causa disso. Não fui eu que inventei esses nomes. Aqui é chamado L mais menos, L para cima, e aqui L para baixo mais, L para baixo menos. Então, de todo esse universo aí de matrizes que satisfaz aquela relação, eu posso separar 4 subconjuntos. Então, esses 4 subconjuntos são assim. É o L mais para cima, o L para baixo menos, o L para cima menos e o L para baixo mais. Certo? A identidade, ela tem determinante mais 1 e o sinal do lambda 00 é positivo. Logo, a identidade está aqui dentro. Então, quando eu vou olhar para a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, eu vou conseguir estudar essa parte do grupo. A parte própria ortógrona, que é também chamado, tem o nome, o grupo de Lorentz restrito. Esse é o pedaço que eu alcanço quando eu olho o grupo a partir da sua álgebra de Lie, a partir da identidade. Esses pedaços aqui são disjuntos. Para chegar nesses pedaços, eu tenho que considerar transformações adicionais. Então, por exemplo, considere a transformação que inverte o sentido dos 3 eixos ortogonais. Ou seja, a transformação que pega x vetor, leva em menos x vetor. Inversão espacial. Essa transformação não muda o sinal de lambda 00, mas muda o determinante. Certo? Então, essa inversão espacial, vamos chamar de inversão espacial, leva matrizes que estão aqui para matrizes que estão aqui. A inversão temporal, ela muda tanto o determinante quanto o sinal. Então, a inversão temporal conecta esses dois grupos que estão aqui. E se eu faço ambas as inversões, eu chego nesse pedaço que está aqui. E T e S. Bom, o único pedaço do grupo que é um subgrupo é esse daqui, porque é o único que contém a identidade. Certo? Não é o único subgrupo que eu posso definir, mas é mais simples. O fato é que nesse grupo que está aqui, eu posso olhar para a álgebra de Lie, que vai ser a álgebra do SO31. S de especial, porque determinante é mais 1. Tá ok? Muito bom. Então isso
Esse é o grupo de Lorentz, sendo que na prática a gente vai se focalizar nesse pedaço que está aí. Os outros você pode alcançar por inversões, né? Muito bom. Então, deixa eu ver, eu vou trocar a ordem aqui. Antes de falar de geradores, eu vou falar de um teorema bem interessante, que eu não vou mostrar. Talvez eu coloque na lista como um desafio para quem quiser, para quem se julgar capaz, eu coloque para provar isso daqui. É um teorema bem interessante porque tem uma interpretação física bem clara do grupo de Lorentz. É um teorema. Teorema 1, possivelmente vai ser o único, né? Seja lambda pertencente a L restrito. Então, o lambda pode ser escrito da seguinte maneira: como um produto de 3 transformações, certo? Sendo que essa aqui eu vou chamar de R1, essa aqui de R2 e essa aqui do meio de beta. Certo? Onde lambda R1,2, eu quero dizer, lambda de R1 e lambda R2, tá? Ambos são da seguinte forma: matriz 4x4, né? Onde aqui está 1, e aqui tem uma matriz 3x3, 1,2, aqui é 0. Tá? E essa matriz que está aqui, essa matriz, tanto a 1 quanto a 2, satisfaz que ela, transposta, multiplicada por ela mesma, dá a identidade 2x2. É 3x3. Certo? E lambda beta tem a seguinte forma, que eu espero que vocês tenham olhado na lista, né, para que enxerguem interessante: cosseno hiperbólico de eta, seno hiperbólico de eta, menos seno hiperbólico de eta, cosseno hiperbólico de eta. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é a identidade 2x2. Oi? Você fala que ela foi disposta multiplicada por ela mesma. Seria legal colocar um A. Aqui é um, desculpa, aqui é A, claro. Na verdade seria legal, seria correto colocar um A. Vamos usar as palavras corretas. Então esse é o teorema, ele pode ser mostrado. E o que é interessante daqui? Primeiro, essa matriz 3x3 são matrizes que satisfazem isso. Que matrizes importantes satisfazem isso? Rotações. São matrizes de rotações em 3 dimensões. Tá? Então essas matrizes que estão aqui, elas têm determinante 1, tá? Porque eu estou aqui nesse pedaço do grupo, e são ortogonais. Elas são matrizes de rotação. Então cada matriz dessa aqui representa uma rotação dos eixos coordenados. E essa matriz aqui do meio, quem olhou a lista, viu o último exercício, isso aqui não é nada mais que uma transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz, na direção x, transformação de Lorentz em uma direção, justamente é uma matriz 2x2, que pode ser escrita da forma cosseno hiperbólico, menos seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Fisicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer transformação de Lorentz, qualquer transformação de Lorentz pode ser entendida como uma sucessão de transformações. Quais transformações? Aqui vão ter meu eixo, x. Então imagine que tem os outros também. Vou desenhar só o x para simplificar. Certo? Então aqui é o meu referencial inicial, essa linha. Aí eu faço, a primeira transformação é o quê? Pegar esse x e girar em uma direção, qualquer, do espaço. Então eu peguei esse x e girei numa direção qualquer do espaço. A segunda transformação, o que é? É uma transformação de Lorentz. Ou seja, peguei esse referencial e passei para um referencial que está andando naquela direção. E depois disso eu fiz uma outra rotação arbitrária. Ou seja, a transformação de Lorentz mais geral é a transformação que pega esse referencial e leva um referencial em que o x aponta
numa outra direção qualquer, né? E ele se move com velocidade constante numa terceira direção, numa outra direção qualquer. Né? Ou seja, o que eu faço? Primeiro eu pego esse x, viro para essa direção, aí coloco ele com a velocidade v, e depois viro até a direção final. Então veja que é justamente a transformação de Lorentz mais geral e restrita que eu posso ter. Eu pego um referencial e transformo ele para um outro referencial que está rodado em relação ao primeiro e que se move com velocidade constante v em relação ao primeiro. Então, efetivamente, essa matriz lambda é justamente o que é natural, o que se espera como transformação de Lorentz mais geral possível. Tá? Por isso que esse teorema aqui é muito interessante, porque ele, digamos, pode acabar no espírito de que realmente esse grupo abstrato que eu estou olhando tem a ver com realidade restrita. Certo? Então eu espero que falemos esses dois, vocês enxerguem aqui, que aqui não está as transformações de Lorentz que vocês aprendem lá em física básica. Ok? Tudo bem? Ok, então, isso aqui é apagar. Vamos seguir agora, vamos olhar um pouquinho para os geradores do grupo de Lorentz. Eu falei que a gente aprende muito sobre um grupo olhando para seus geradores. Para a álgebra de Lie que está associada a esse grupo de Lie. Tem uma história apócrifa, né, a respeito da teoria de grupos de Lie que eu nunca me dei o trabalho de conferir se é verdade ou não, né? Mas dizem que o Lie, quando fez a teoria dele, ficou muito satisfeito, porque fez uma coisa tão abstrata, que os físicos nunca iam conseguir usar para nada. Então, felizmente, ele estava errado. Isso é apócrifo, tá? Eu nunca me dei o trabalho de pesquisar se isso é verdade, mas enfim, se fala muito essa historinha. Olhar geradores quer dizer o seguinte, que eu vou considerar uma matriz, a transformação lambda mini próxima da identidade. Ou seja, uma matriz que tem a seguinte forma: a identidade mais, vamos fazer um delta lambda pequeno aqui, mi. Aqui é uma coleção de números, né? Para cada mi e ni tem delta lambda, e eu tenho que exigir que todos os delta mi e ni serão muito menores que 1. Eu estou próximo da identidade. E eu vou inserir isso daqui na equação que estava aqui, que eu, muito inteligentemente, acabei de apagar. Certo? Então eu vou ter o seguinte: G mini é igual a, tem que ser igual à definição do grupo, G alfa beta lambda alfa mi lambda beta ni. Isso aqui, então, inserindo essa expressão, vai ser G alfa beta, que multiplica delta alfa mi mais delta lambda alfa mi, delta beta ni mais delta lambda beta ni. Isso aqui é, então, vamos colocar aqui aproximadamente, porque agora eu vou calcular só até a primeira ordem em lambda. Então, quando esse termo pega esse termo, soma em alfa, só sobra o termo que alfa é igual a mi. Então, basicamente, o mi vem para cá. E esse aqui, mesma coisa, vai fazer o ni vir para cá. Então, esse termo pega esse e vai dar de volta G mi ni. Agora, vamos ver quando eu pego esse termo e esse termo aqui. Tá? Então, vai fazer o quê? Esse delta aqui vai pegar o mi e jogar aqui. Então, vai dar um G, desculpem. Nas minhas notas eu estou usando uma outra notação. Então, eu estou me atrapalhando aqui. Desculpem. Eu estou chamando de eta. Tá? Aqui é eta. Agora seria a hora que eu diria que eu fiz isso de propósito, para que vocês não estão atentos, etc. Né? Então, quando isso aqui pega isso é eta, o mi vem para cá. Então, vai dar eta, mi, e o beta está contraído com esse cara aqui. Eta
beta, delta, lambda, beta, mi. Mas, e outro termo vai dar, agora quando eu pego esse cara e esse cara, essa delta vai jogar o ni aqui, então vai dar um ni, e aqui vai ficar o alfa contraído com o delta, lambda, alfa, mi. Isso daqui é igual a eta, mi, ni, e aqui o que eu estou fazendo é baixar o índice beta. Então eu vou baixar o primeiro índice aqui, mais delta, lambda, mi, ni, esse termo, mais esse termo aqui, eu estou abaixando o primeiro índice também de novo, só que agora vai para ni, mais delta, lambda, ni, mi. Ok? E meu requerimento é que isso aqui tem que ser igual a isso. Como isso já é igual a isso, quer dizer que isso aqui tem que ser zero. Ou seja, essa transformação infinitesimal, ela é uma transformação de Lorentz, bastando que esses parâmetros que são aqui, delta, lambda, mi, ni, tem que ser antissimétrico. Sempre que isso aqui é antissimétrico, eu satisfaço aquela relação. Então, qualquer matriz que é a identidade mais esse termo pequeno, bastando que isso aqui seja antissimétrico e pequeno, que isso aqui só vale se eu posso descartar os termos de ordem superior. Então, se for pequeno e antissimétrico, pertence ao grupo de Lorentz, é uma transformação de Lorentz. Isso quer dizer que quantos parâmetros independentes eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz 4x4 que é antissimétrica. Quantos elementos independentes tem uma matriz 4x4 antissimétrica? 6. Eu tenho 4x4, mas a identidade é 0. Um pedaço embaixo da identidade é menos do que está em cima. Então, na verdade, é para pegar só o triângulozinho aqui de cima, que é da coisa diferente, que vão ser 6 elementos. Isso quer dizer que eu vou ter 6 geradores no grupo de Lorentz. Certo? Ou seja, esse conjunto L para cima mais, o grupo de Lorentz restrito, ele é um conjunto de elementos, que eu vou representar agora de forma um pouco mais abstrata, lambda, que tem 6 parâmetros. Lambda 1 até lambda 6. Quer dizer que eu vou ter 6 geradores. Sigma i, limite, lambda i tende a 0, de lambda 0, lambda i 0, menos identidade sobre lambda i. Certo? Então, associado ao grupo restrito de Lorentz, tem uma álgebra de Lie com 6 geradores. Esses geradores eu não vou, por hora, mostrar a cara exata deles. Talvez eu deixe também como um exercício, embora isso fique um pouco enrolado, então talvez eu vou achar esses geradores em outro contexto logo mais. Mas eu vou informá-los sobre esses geradores, tudo bem? Então, embora eu não vou mostrar aqui explicitamente, acreditem em mim. Esses geradores, eu posso dar a eles os seguintes nomes, os seguintes símbolos. É conveniente separá-los em 2 grupos de 3 geradores. Então eu tenho 3 geradores que eu vou chamar de JI e 3 geradores que eu vou chamar de MI. Ok? Como é a álgebra de Lie desses geradores? É a seguinte: JI comutador com JJ vai dar I, epsilon e JK, JK. Certo? Acredita em mim, eu fiz a conta. Não vou mostrar aqui porque é meio longa. Eu vou tentar achar um atalho depois, mais adiante, para chegar nisso daqui. Comutador de J com J. Comutador de J com M vai dar I, epsilon e JK, MK.
E por fim, comutador de M com M vai dar menos I, E, I, J, K, J, K. Agora espero que alguns de vocês estejam nesse momento já emocionados, porque vejam que aqui a álgebra dos J fecha em si mesma. E fecha exatamente como uma álgebra que deve ser muito bem conhecida. Pelo menos todo mundo que já fez um curso de mecânica quântica, um bom curso de mecânica quântica, deve ter saltado aos olhos. Isso aqui é a álgebra do momento angular. E a álgebra do momento angular a gente aprende em física quando, geralmente em mecânica quântica, a gente estuda rotações. Ou seja, esses J's aqui são justamente os geradores que estão associados a rotações 3D, rotações do espaço. Então, esses geradores que estão aqui são geradores que pegam meus eixos coordenados e giram para alguma outra direção. Os geradores que sobram, não tem muito escapatório do que eles são. São geradores de 3 transformações de Lorentz. Quais? A transformação de Lorentz na direção do eixo X, na direção do eixo Y, na direção do eixo Z. Então eu tenho os 3 geradores de rotações e os 3 geradores de transformações de Lorentz. Ou seja, pega o referencial e passa ele para o referencial que se move em relação ao primeiro com uma velocidade que está em uma das direções X, Y ou Z. Tá ok? Isso aqui é chamado... então isso aqui é a rotação. Isso aqui a gente chama de boost. Nossa, parece um F aqui. Tá? Boost é o termo em inglês que a gente... e não tem uma tradução boa para português. Tá ok? Muito bom. Então, o grupo de Lorentz faz aquilo que a gente espera. Quais são as transformações que deixam aquele x² que eu escrevi no começo da aula invariante? São rotações em 3 dimensões e os boosts, as transformações de Lorentz. Era o que eu esperava. Bom, agora a questão é, isso aqui é uma álgebra abstrata. Eu sempre, ou melhor, na verdade o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu defini o grupo de Lorentz como matrizes 4x4, certo? E fiz todo um caminho, incluindo um passo que eu não mostrei, que é deduzir isso daqui, para encontrar essa álgebra de Lie. Aí eu chego aqui e agora penso o seguinte: agora esqueço aquele meu começo, esqueço nesse sentido. A invariância do x² foi a forma como eu usei para introduzir o grupo de Lorentz, para definir o que é grupo de Lorentz. E aí eu cheguei até a álgebra de Lie. Agora eu vou esquecer aquilo e vou olhar para a álgebra de Lie. Abstratamente, certo? Essas relações de computação abstratas. Aí, pergunta: como que eu faço para representar esses geradores aqui como matrizes? Ou seja, que representações eu posso encontrar para essa álgebra? Bom, uma eu já tenho, que é essa 4x4 que eu comecei, certo? Eu podia escrever aqui as matrizes explícitas que representam esses geradores, certo? Mas ela não é única. Então eu agora olho para essa álgebra, lembrando que a partir dessa álgebra eu posso basicamente reconstruir, salvo sutilezas, o grupo restrito. Então eu vou olhar para essa álgebra e vou fazer a seguinte pergunta agora: que representações possíveis eu tenho para essa álgebra? Além dessas quatro dimensões que eu já fiz. De fato que eu consigo, isso é o que chama de teoria de representações dessa álgebra. Para estudar essas representações, também de uma forma que espero que vai saltar aos olhos de quem já fez mecânica quântica, a gente pode pegar e misturar esses geradores de uma forma particular, certo? Então vamos pegar aqui o JI, vamos definir o JI mais e menos como sendo
1 meio de JI mais ou menos IMI. Tá? Então eu peguei 6 geradores que tinha lá, troquei para os 6 geradores, o J mais e o J menos. Quando eu pego agora, calculo a álgebra JI mais JJ mais, calcula essa álgebra, basta inserir essa definição e usar aquela álgebra. Isso aqui é um exercício muito fácil. Vai dar I, epsilon, I, JK, JK mais. Aí vou olhar a relação de computação do JI menos com JJ menos. E eu vou descobrir que vai dar I, epsilon, I, JK, JK menos. E eu vou olhar a relação de computação do GI mais com GJ menos. E isso aqui vai dar zero. Ou seja, fisicamente a interpretação é mais simples se eu olho para J e M. Mas se eu misturo eles convenientemente, eu separo aquela álgebra simplesmente em duas álgebras muito conhecidas. Que são as álgebras, duas cópias de SO3. Essa aqui é a álgebra de rotações em 3 dimensões, chamada SO3, e que ela é equivalente, é um resultado muito conhecido, a SU2. Um pouquinho de teoria de grupos para vocês. O que é fantástico disso é que, num bom curso de mecânica quântica, a gente aprende como encontrar todas as possíveis representações dessa álgebra. E eu também o grupo de Lorentz é simplesmente duas cópias dessa álgebra misturadas de uma certa maneira. Então, como que eu represento a álgebra S2? Que representações eu tenho? Ou seja, quais são as possíveis matrizes que eu posso escrever que satisfazem exatamente essa relação de comutação? A teoria que você tem é que é possível construir essas matrizes você pode dar um label, ou seja, enumerar essas matrizes conforme um número que a gente chama normalmente S, porque tem a ver com spin, que vai ser 0, 1 meio, 1, 3 meios e assim por diante. Então isso, quando você fizer mecânica quântica, talvez quântica 2, não sei onde se vê isso, depende, enfim, do currículo, mas certamente um bom curso de graduação em mecânica quântica, você vai ver que representações existem para S igual a 0, 1 meio, 1, 3 meios e assim por diante. Então, as representações do grupo de Lorentz, elas vão ter dois labels desses. Um label para esse pedaço, outro label para esse pedaço. Ou seja, eu posso ter representações do grupo de Lorentz que são 0,0. Isso é representação escalar. É a matriz 1 por 1. É uma representação trivial e é a matriz 1 por 1. Que vai ser representada, digamos, na prática, vai ser a representação do campo escalar, que é aquilo que eu vou usar. Eu posso ter representações em que tenho 1 meio e 0, ou 0, 1 meio. Ou seja, pega uma matriz aqui de S1 meio, que vai dar a matriz de Pauli, essencialmente, e aqui pego S igual a 0. A representação escalar, ou vice-versa. Ambas as representações vão ser representações de duas componentes. Então essas representações atuam em vetores de duas componentes. Esses vetores, digamos assim, vão representar, em última instância, espinores. Certo? Mas não espinores de Dirac, espinores de Weyl. São espinores de duas componentes. Lembre-se que quando eu falei aqui da equação de Dirac, a equação de Dirac, o espinor, no final do dia que eu descobri, tinha que ser quatro componentes. Certo? Então eu vou falar sobre isso logo mais. O que acontece é que, na verdade, o espinor de Dirac é uma combinação de um espinor desse tipo e um espinor desse tipo.
E além disso eu tenho representação 1 meio, 1 meio. E aí, quem já viu soma de um retangular, sabe que soma 1 meio, 1 meio, vem um pedaço que é spin 1, que é um vetor. Então daqui sai uma representação, essa representação aqui, cujo label é 1 meio, 1 meio, é uma representação com matriz 4×4, certo? Que é exatamente essa que eu comecei. Então a representação, digamos, que eu usei para definir o grupo, na verdade é essa daqui. Mas ela não é a única. Na verdade tem várias outras, e na verdade essas duas aqui são chamadas de representações fundamentais, porque elas são de menor dimensionalidade. Matriz 2×2. Multiplicando essas duas representações, eu tiro essa e eu tiro todas as que seguem. O que eu falei é interessante e eu não espero que vocês tenham de imediato apreciado o que realmente significa isso. Então, de novo, eu parti do grupo da definição, digamos, da realidade restrita. Um pouquinho menos pedestre do que a forma que vocês veem em física básica. Eu parti da realidade restrita como invariância do intervalo, do x², que é uma coisa, invariância do quadrado de um vetor de 4 componentes. Quando tem um conjunto de matrizes, um grupo de matrizes 4×4, que deixa invariante esse intervalo, x². No meio do caminho, mostrei que esse conjunto de matrizes representa justamente transformação de Lorentz. Pega o referencial, gira e coloca ele com uma certa velocidade. Ótimo, fantástico. Aí, fiz um trabalho que está oculto, daqui para cá, que é encontrar 6 geradores, mostrar que ele satisfaz essa álgebra aqui. Essa álgebra ela é de Lie, tá? Pode-se mostrar que ela satisfaz todas as propriedades de uma álgebra de Lie. E aqui de novo eu encontrei o momento angular e os bustos. Pegando essa álgebra que está aqui, que parece complicada, eu redefinindo adequadamente os geradores, eu escrevi em termos dessa álgebra, que é mais simples. Porque é simplesmente 2 cópias de uma álgebra que eu conheço muito bem. Penso que eu estudo muito em mecânica quântica. E aí eu pergunto, esquecendo que eu parti de uma representação daquela lambda como matriz 4×4, que outras representações eu posso ter? E eu encontro que eu tenho uma teoria, certo? Muito bem conhecida até, que vai me dar quais são as possíveis matrizes. Tem a trivial, mas tem uma representação por matriz 2×2, 4×4, e tem representações maiores. Certo? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso nos poucos minutos que me restam. Certo? O que significa representação? Eu estou usando essa palavra, mas eu imagino que quem nunca fez um curso de teoria de grupos pode... Nossa, tá. Parece uma lixa esse apagador aí. Eu vou... vamos pensar o que significa dizer que tem representações ou várias representações de um grupo, certo? Então, aqui eu estou sendo concreto, eu estou entendendo o grupo. Eu comecei o grupo como matrizes, certo? Mas eu posso pensar o grupo abstratamente. Ou seja, o grupo, o que é o grupo? É um conjunto de matrizes, G1, G2, G3. Isso é ponto a ponto aqui. Eu escrevi assim porque me convém, mas está errado, porque assim, parece que é uma coisa enumerável, não precisa ser. Tudo bem, tá? Mas é um conjunto de elementos, em que eu sei multiplicar os elementos. Então, o produto dos elementos é um elemento, de novo, desse mesmo conjunto, do grupo. O que é uma representação? Isso aqui é uma coisa abstrata, entendeu? Eu digo que G1 vezes G2 é o G3. Agora, o que é o G1, concretamente? Em princípio não é nada. Eu tenho que dizer, matematicamente é um objeto que satisfaz isso. Então eu posso ter uma lista dos elementos do grupo, se é um grupo discreto, ou até finito. Conhecer o grupo significa simplesmente conhecer o que é o produto de cada um dos dois. O grupo contínuo é um pouco mais elaborado, mas é essencialmente a mesma ideia.
Agora, em termos concretos, eu quero fazer o seguinte, eu quero associar ao G1 uma matriz G1, de alguma dimensão, que eu vou representar assim. Ao G2, eu vou representar alguma matriz G2. E ao G3, vou representar alguma matriz G3 e assim por diante. A cada elemento do grupo eu associo uma certa matriz. E eu quero que essa associação, e digamos, essa associação é livre. Tudo bem, eu posso inventar da minha cachola uma matriz para cada elemento do grupo. Tudo bem, isso é de graça. O que não é de graça é que essas matrizes respeitam exatamente essa relação. Ou seja, se eu pego a matriz que representa o G1 e multiplico matricialmente, multiplicação de matrizes, pela matriz que representa o elemento G2, tem que dar exatamente a matriz que eu escolhi para representar o G3. Isso para quaisquer dois elementos do grupo. Isso não é trivial. Isso tem a teoria de representações que permite fazer isso. O fato é que representações não são únicas. Eu posso te dar, para o mesmo grupo, posso te dar vários conjuntos de matrizes de diferentes dimensionalidades que satisfazem essa relação. Então, um grupo pode ter várias representações. Esse é um fato. Eu posso ter, por exemplo, e mais que isso, se eu tenho algumas representações, eu posso montar representações com matrizes enormes, certo? Porque, por exemplo, eu posso fazer a seguinte brincadeira. Digamos que eu tenha várias representações desse grupo. Então, por exemplo, tem uma que é matriz N por N. Então, eu posso pegar aqui, colocar aqui a matriz que representa um elemento do grupo, um certo G1, como matriz N por N. Aqui, depois, eu posso pegar uma outra representação, que é M por M, e colocar aqui, na diagonal, essas matrizes. M por M. Tá? Essa matriz e essa não são diagonais, em princípio. Certo? Mas elas estão formando um bloco diagonal aqui. Porque aqui é 0 e aqui é 0. E assim por diante. Posso montar uma supermatriz, em que esses blocos diagonais são matrizes não diagonais, que são diferentes representações. Então aqui pode ter uma 2x2, aqui uma 4x4, uma 3x3. Isso é livre. O fato é que se eu pego essa matrizona aqui e digo que ela está associada ao elemento G1, isso aqui é uma representação. Se cada uma dessas que aparece aqui é uma representação, então dá para mostrar que essa matrizona aqui é uma representação também. Satisfaz a mesma álgebra. Só que essa aqui é dita uma representação redutível. Ela é redutível porque você vê que ela pode ser reduzida em blocos diagonais. Por que é fisicamente relevante se uma representação é redutível ou não? Essa ideia é uma ideia um pouco sutil que eu vou tentar passar para vocês. Vamos pegar um caso mais simples aqui, tá? Vamos pensar que tem uma matriz aqui em que eu combinei duas representações. Aqui então eu tenho G, matriz N por N. Aqui eu tenho G, matriz M por M. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Tá? Essas matrizes atuam no espaço vetorial, vetores. Então eu posso entender que essa matriz, ela atua numa matriz coluna, e essa matriz coluna, pelas dimensionalidades, ela pode ter um primeiro pedaço, que é uma matriz coluna, vou chamar de V1, que é uma matriz coluna de N componentes. E aqui tem outra matriz coluna, V2, de M componentes. Tá? Então eu tenho N componentes aqui, M aqui. Essa representação ela é irredutível, tá? Ou seja, essa matrizinha aqui supõe que ela não pode ser escrita dessa forma aqui em blocos diagonais. E o mesmo para essa. Certo? O que acontece? Isso aqui está representando o elemento grupo, ou seja, uma transformação. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um objeto e estou aplicando uma transformação nele. E isso aqui está me dando um novo objeto. Pensem, esclarecer concretos, que essa transformação seria uma transformação de Lorentz.
Por exemplo, estou pegando um certo objeto, estou aplicando uma transformação de Lorentz e estou vendo como que são os componentes desse objeto no novo referencial. Então, o que acontece? Como isso que é redutível? Quando eu vou multiplicar essas matrizes, essa matriz pega esse pedaço e aqui dá 0. Né? E aqui dá 0 e essa matriz pega só esse pedaço. Né? Ou seja, essas N componentes que estão aqui, elas se misturam entre si. Porque essa aqui não é diagonal. Né? Porque o G1 N por N não é diagonal quando isso aqui é aplicado no V1, então as componentes do V1 se misturam entre si. Né? Mas nenhuma delas se mistura com as componentes que estão aqui embaixo. Né? Aqui vai ter G1 M por M vezes V2. Então eu faço uma transformação, essas componentes aqui se misturam entre si. Essa aqui se mistura entre si, mas nenhuma se mistura entre esses dois blocos. Tá? Então, essa é a ideia de ser redutível. Então, que na verdade, essas duas coisas, eu juntei elas porque eu quis. Tá? Mas na verdade elas são independentes. Certo? Perceba o seguinte, para confrontar com essa ideia, vamos pensar no seguinte, vamos dizer que é um contra-exemplo, na verdade. Tá? Agora eu vou sair da matemática aqui pura e ir para uma coisa bem física, certo? O campo eletromagnético. É uma das coisas mais bonitas da relatividade, né? Porque é, aliás, o ponto de partida do Einstein, o fato de que o campo elétrico e o campo magnético, eles não têm existência independente. Né? Quer dizer, se eu tenho uma carga aqui parada, eu olho para ela e vejo um campo elétrico, nem um campo magnético. Mas se eu estou num referencial que está em movimento em relação a essa carga, eu vejo o campo magnético também. Então, ou seja, campo elétrico e magnético não são coisas absolutas. Depende do referencial que você está. Ou seja, campo elétrico e magnético se misturam quando você muda de referencial. E daí você vê que campo elétrico e campo magnético não são coisas independentes. Elas não podem ser coisas independentes. Por quê? Porque basta mudar de referencial, a física não pode mudar, e esses campos se misturam entre si. Então, na verdade, campo elétrico e campo magnético são a mesma coisa. São só pedaços, vamos usar esse termo assim, de uma mesma coisa. Certo? E não acontece aqui. Essas duas grandezas que estão aqui, elas são independentes, realmente. Eu faço a transformação e elas não se misturam entre si. Então, são coisas independentes. Então, eu tenho uma ideia de que sempre que eu tenho uma representação irredutível do meu grupo, eu tenho aqui algum objeto que, como eu vou dizer, isso é uma coisa só, é algo elementar. Assim, esse objeto aqui, ele não deve ser uma combinação de duas coisas. Não pode ser duas coisas independentes misturadas. Porque, frente a uma transformação, elas se misturam entre si. Então, isso sugere uma ideia de que se eu catalogo todas as representações redutíveis que eu posso ter no meu grupo, eu posso catalogar todos os tipos de campos ou partículas que eu vou encontrar na minha descrição. Então, o meu grupo que eu estou olhando aqui é o grupo de Lorentz. É o grupo de simetria que é imposta pelo Sr. Einstein no seu artigo de 1905. Ele está dizendo, a simetria fundamental do espaço-tempo é aquela. Certo? Teve um PS em 2016 em que ele falou em certas condições, quando não tem gravitação ou gravidade fraca, etc. Mas tudo bem, isso deixa para lá. O fato é que essa aqui é a simetria do meu espaço-tempo. A natureza escolheu essa simetria do espaço-tempo. Então, se eu tenho uma partícula, essa partícula vai ser representada por um campo. Esse campo pode ser um campo escalar, mas pode ser também um conjunto de campos. Pode ser partículas que são representadas por um conjunto de campos. Por exemplo, o fóton é a partícula que está associada ao campo eletromagnético. O campo eletromagnético é um vetor potencial a μ. Então tem vários componentes aqui. Então eu posso ter vários campos que estão associados a uma partícula. Certo? Mas se a partícula é elementar, então essa representação aqui deve ser irredutível. Porque se essa representação que eu escolhi, digamos que aqui é uma matriz M por M,
Né? Se a representação M por M do grupo de Lorentz for redutível, quer dizer que é possível, com alguma escolha de bases aí adequada, né, separar isso aqui em dois pedaços, que não se misturam. Então, na verdade, essa partícula, eu estou olhando, não deve ser uma coisa fundamental. Agora, pelo outro lado, se a partícula é fundamental, né, desculpa. Não, é isso, acho que não tem outra forma de colocar isso. Então, o fato é que essa lista de representações que eu encontro aqui, efetivamente corresponde a todos os campos possíveis que eu vou usar para descrever partículas. Então, o fóton, por exemplo, está associado a essa representação, que é um vetor. Certo? O spinor de Dirac é um pouquinho enrolado. Na verdade, o spinor de Dirac ele é uma representação redutível. Porque o spinor de Dirac é a combinação dessa com essa. Certo? Então, na verdade, o spinor de Dirac ele tem dentro, ele não é nada mais que uma combinação, que é a união de dois spinores de Weyl. Certo? Você pode escolher uma base para as matrizes, uma representação para as matrizes gama de Dirac que deixa isso explícito, certo? Que você vai ver que realmente os gama MIF são diagonais, então você separa o spinor de Dirac em dois pedaços independentes, que são os dois spinores, né, de Weyl que têm helicidades diferentes. Mas isso aí são detalhes que eu não vou entrar. Mas a grande ideia que eu quero daqui é a importância de você olhar as representações. Você basicamente associa cada representação irredutível uma possível partícula, digamos. Quer dizer, você pode ter os campos que se transformam, segundo essa transformação irredutível, podem representar uma partícula elementar. E, em princípio, se você pega uma coleção de campos que tem uma representação redutível, isso não pode ser elementar. Não espero que seja elementar. Era essa a ideia. É uma ideia abstrata, muito bonita. Não sei se sou capaz de explicar de uma forma mais simples, mas espero que, pelo menos, se sintam motivados. Se um dia vocês forem estudar um curso de teoria de grupo mais formal, vocês olhem as representações do grupo de Lorentz, porque é uma coisa muito bonita. Tudo bem? Então, amanhã eu vou olhar a teoria clássica de campo escalar. Então, eu sugiro fortemente, vai ajudar muito se vocês assistirem às aulas. Na verdade, se vocês assistirem a aula 4 e 5 do Riveles, vocês vão saber quase tudo que eu vou falar amanhã. Então, é muito interessante se pudesse assisti-las. Ok? E amanhã eu entrego uma lista. Oi? Se eu tiver uma representação irredutível, existe distinção entre campo e partícula? Eu posso reconhecer isso? Quando eu penso classicamente, campos quer dizer que eu tenho uma coleção de funções que eu organizo num vetor coluna e que eu estou declarando que esse vetor coluna se transforma daquele jeito. Ou seja, eu posso ter uma coleção de funções, do tipo φi, onde I é um índice. Eu digo, bom, nada me impede de organizar esses φi numa matriz, coluna, certo? E eu declaro que, frente a esse grupo de transformações, esses campos aqui se transformam como? Multiplicando pela matriz que eu estou olhando. Então, isso que eu estou fazendo matematicamente, digamos, eu posso fazer. O fato é que, quando eu pego aqui uma transformação irredutível, uma representação irredutível, eu vou ter aqui ou duas componentes, spinor de Weyl, ou 4 spinor de Dirac que eu posso somar, ou 4 componentes que formam um vetor. Observem, vetores são representações de 4 componentes. E spinor de Dirac também. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre pegar x0, x1, x2, x3 aqui, ou psi1, psi2, psi3, psi4? A diferença é que x0, x1, x2, x3 é uma representação irredutível. Ou seja, se misturam, feito a transformação em Lorentz. E spinor de Dirac não. Eu sempre posso montar eles de forma tal que eles não se misturam, que na verdade são dois independentes. Isso tudo é clássico. Aí na teoria quântica, eu vou ver que quando eu quantizo esse campo, eu vou ter um campo quântico, vai ser um operador quântico. E aí, esse operador quântico vai estar associado a ele partículas. Então, quando eu pego uma representação irredutível, por exemplo, vetor,
né? Do tipo, AMI, eu escrevo uma teoria clássica para o campo AMI, eu quantizo, e aí na minha teoria quântica eu tenho excitações que têm características de partículas quânticas. Essas partículas quânticas são as partículas que estão associadas a esse campo, que no caso são fótons. Né? Quando eu pego a teoria clássica do AMI, do eletromagnetismo, eu vou chegar no final da teoria quântica que envolve partículas que têm massa zero, que têm duas polaridades e aí por diante, todas as propriedades do fóton. Então a identificação com partícula, na verdade, eu estou puxando a carroça adiante e tem a ver na mecânica quântica. Certo? Então, era isso. Amanhã, então, vamos finalmente chegar então, ao campo escalar, que é o objeto que eu quero efetivamente